A nossa convidada de hoje do programa Conversas entre Mulheres é a doutora Joana Pinho. É nutricionista e é um verdadeiro fenómeno nas redes sociais, onde soma mais de 184 mil seguidores. Natural de Gaia, Joana utiliza a sua plataforma para descomplicar a nutrição e inspirar milhares de pessoas a adotarem um estilo de vida mais saudável. Olá, doutora Joana. Olá. Obrigada por teres aceito o nosso convite. Obrigada, eu. E não estejas nervosa. Posso estar à vontade, não Estás é? à vontade, estás à vontade. Ó Joana, porquê é que escolheste a nutrição? Escolhi a nutrição, não era um sonho de menina. Não? Não. Já agora qual era? O sonho de menina era ser médica. Só que Ok. as coisas não correram como eu queria. Infelizmente faltou-me um exame com prova de ingresso, o exame de Biologia. E o meu pensamento foi, ok, qual é o curso muito próximo de Medicina que eu possa entrar e depois sair para fazer, para depois ir para a Medicina. E na altura o curso que eu pensei, ok, Nutrição tem aqui umas cadeiras muito parecidas com Medicina, portanto pode ser o passo para depois eu passar para a Medicina. Contudo, no primeiro ano eu adorei estar em Nutrição, portanto eu entrei em Nutrição e realmente foi aquilo que me apaixonei e eu percebi exatamente que tal como medicina também é possível ajudar pessoas, tal como medicina também é possível transformar vidas e se calhar nada acontece por acaso e então eu fiquei mesmo em nutrição, acabei o curso, correu muito bem, apaixonei-me em todos os estágios que eu fiz, houve um estágio que eu saí ali um bocadinho da minha zona de conforto, mas fez com que eu pensasse, não, eu posso realmente fazer diferente e fazer mais porque há muitas pessoas a precisar de ajuda. É verdade. E como é que tu lidas com essa responsabilidade de ajudar milhares de pessoas neste momento? É assim, neste momento, por um lado, é ótimo, é espetacular, porque sentimos que temos um impacto brutal na vida das pessoas. Por outro, é uma grande responsabilidade, no sentido em que às vezes basta uma mensagem que possa ser mal interpretada da outra parte, que pode ser o suficiente para que a pessoa não... Lá está, quando nós falamos aqui da parte alimentar, falamos de vários níveis, também do aspecto de comportamento alimentar. Claro. E às vezes o que é que acontece? Uma mensagem muito simples para nós, por exemplo, podemos comer um chocolatinho por dia, imagina, há pessoas que vão interpretar, nem a Joana disse que pode comer uma tablete por dia, nós podemos comer uma tablete por dia, há outras pessoas que vão pensar, não, se calhar basta um quadradinho, foi isso que a Joana disse, ou seja, pode ser passado de maneira diferente, percebes? E a verdade é que esta interpretação tem responsabilidade também da minha parte e temos de saber lidar muito bem com a forma como passamos a mensagem para todas as pessoas que nos ouvem e todas elas são diferentes. Então é uma grande responsabilidade, mas por outro lado é muito bom nós sentirmos que temos este impacto na vida de toda a gente. Milhares de pessoas te procuram e eu queria saber se há mais mulheres ou mais homens a procurarem-te. Sim, no nosso caso, ou seja, na minha clínica, nós procuramos essencialmente mulheres. Contudo, no acompanhamento personalizado também acompanhamos homens, mas posso dizer que é 98% das pessoas que estão connosco é mulheres. É uma grande percentagem. Porquê é que achas que há mais mulheres a procurarem esse tipo de serviço? Nós também, a forma como nós comunicamos é essencialmente para mulheres. Então, de certa forma, se eu disser vamos emagrecer juntas, eu estou já a comunicar para mulheres. Acredito que também há muitos homens que precisam da nossa ajuda. O facto de eu ser mulher também, se calhar, cria ali uma empatia diferente com as mulheres. Sim. Mas as mulheres, e não desprezando aqui as mulheres de todo, mas as mulheres precisam de... Não é de mais, sim, é de mais apoio, precisam de mais atenção. E nós somos muito mais sensíveis, nós utilizamos as nossas emoções, ou pelo menos tentamos anestesiar nossas emoções através da comida, e um homem não tanto. Exatamente. Pelo menos nós quando temos... há aqui uma diferença que é, eu acho que neste campo do emagrecimento, atenção, o homem é muito mais determinado, é muito mais, ok, é isto para comer, eu vou comer isto. A mulher tem toda a parte sentimental diferente, ou ligeiramente do homem. Portanto, eu acredito que a mulher, se calhar, procure mais nesse sentido, mais parte sentimental. Nós mulheres também temos muito mais
diferenças hormonais Exatamente, do que o homem. exatamente. E acredito que isso é também um obstáculo, é um desafio para nós mulheres, que o homem não faz ideia o que é isso, não passa por esse processo. Portanto, eu acredito que seja também por isso. Mas atenção, há também homens à procura, claro que sim, mas nós encontramos mais mulheres também pela nossa comunicação, que é maioritariamente para mulheres, e acredito que há mais mulheres a precisar de ajuda do que de homens. Muito bem. Tu és dona de uma clínica. Só. Isso é um grande feito. É um grande E porquê feito. decidiste fazer a tua própria clínica? Olha, ao longo do meu percurso, que não é muito grande, não é? Mas ao longo do meu percurso, eu tive alguns desafios a nível profissional, que me mostrou claramente aquilo que eu não queria fazer e aquilo que eu queria fazer. E isso desafiou-me a procurar novas oportunidades. E eu sou uma pessoa muito criativa, sou uma pessoa que quer sempre mais e mais e mais. E então eu precisava de criar o meu próprio espaço. Posso dizer, logo no início sempre imaginei ter a minha cozinha, ter um espaço em que eu pudesse fazer aquilo que realmente era aquilo que o meu cliente precisava, o meu paciente precisava. E isso surgiu principalmente na pandemia, surgiu esse bichinho, principalmente, e eu pensei, ok, por que não criar, aliás, foi um bocadinho antes da pandemia que eu pensei nisso, mas eu avancei em plena pandemia. Sim. Sem medo? Não, com muito medo. Com bastante medo. Mas eu fui. Aliás, também não sabia o que é que ia acontecer na pandemia, não é? Ou seja, nunca pensei que fosse tanto tempo. Sim. E a verdade é que quando isto aconteceu, eu já tinha arriscado. Portanto, já não havia nada a fazer. Ou ia, ou já não havia nada a fazer. E claramente que eu fui com toda a força e correu muito bem. Mas isto para dizer o quê? Portanto, esse bichinho surgiu, portanto, dos desafios que eu tive. Eu sempre sempre quis ter um método diferente. E no espaço onde eu estava não dava para tal. E pensei, por que não? Ter uma clínica com tudo o que eu quero, com cozinha, com personal trainer, com coaching, portanto, com uma equipa multidisciplinar que nos ajude a ajudar cada vez mais o nosso cliente. Portanto, surgiu daí. Quase por um lado uma necessidade, mas por outro não, dá para fazer mais, percebes? Ou seja, sentia que podia dar mais. Atenção, agradeço todos os locais no qual eu trabalhei. Fizeram-te crescer. Sem dúvida. Sem dúvida, ou seja, eu agradeço mesmo, ainda bem que aquilo aconteceu para eu ser a mulher que sou hoje. Exatamente. Senão, no caso contrário, eu não seria e não teria aquilo que eu tenho e não teria evoluído tanto como eu evolui até o dia de hoje. Portanto, não achas que foi um ato corajoso da tua parte também? Sim, teve que haver ali muita coragem, porque não sabia o que é que iria acontecer, mas também sabia que não era por ali que eu queria continuar. Então eu pensei, por que não arriscar? Ainda sou novinha, só tinha 25 anos na altura, portanto eu pensei, por que não arriscar? Sim, eras novinha, era ali que tinhas que arriscar também. Certo. Claro que não tinha nenhum... Eu penso sempre o que é que a pior coisa que eu posso sentir é se eu não avançar, vai sempre ver a incógnita de e se eu tivesse acontecido, não é? Então eu prefiro arriscar e se não aconteceu como eu queria, está tudo certo, pelo menos eu sei que não aconteceu como eu queria, eu tenho uma certeza, do que estar a pensar exatamente ao contrário, que é fica para o próximo ano, ou fica daqui a 5 anos, ou se calhar não sou boa o suficiente, se eu lutar, se eu continuar, irei ser realmente boa. O que é que os teus pais acharam sobre isso? Disseram, tenho a certeza, filha, tenho a certeza do que estás a fazer. A pressão aumenta. A pressão aumenta. Mas eu sempre tive a educação de, minha mãe sempre disse isto, quem não arrisca não petisca. E eu vi sempre os meus pais a arriscarem, portanto não tinha o apoio deles no sentido em que se correr mal, meu amigo, não há nada a fazer, a responsabilidade é tua
E isso eu agradeço muito aos meus pais. Meus pais sempre me deram total responsabilidade. Ou seja, se não corresse bem, eles, ok, claro que estiveram lá para me apoiar no sentido, a clínica foi construída por nós. O meu pai, neste caso, é trolha e ajudou-nos na construção da clínica. Ainda bem. O meu namorado não é eletricista, mas fez eletricidade, fez tudo, arquitetura, fizemos, ou seja, foi muito, muito nosso, não é? Isso claramente também me deu força para, bem, eu tenho um trolho em casa, eu tenho um eletricista em casa, eu tenho... Juntaste tudo. Eu juntei tudo. Minha mãe pelo menos limpava, não é? Ou seja, eu tinha tudo, ou seja, claro que houve ali um investimento enorme, comprar a loja, depois montar toda a loja que estava completamente vazia, houve ali um investimento muito grande, mas teria que acontecer. E se calhar foi isso que me fez, não, se isto... Não havia um plano B, tinha que correr bem. Tinha que correr bem. E eu, por acaso, sempre fui uma pessoa muito confiante, ou seja, e positiva, que é, se as pessoas realmente reconhecem o meu trabalho, se as pessoas têm sucesso com o meu trabalho, porque é que não haveria de correr bem? Não é? Claro que na altura houve a pandemia, e disso eu não sabia que ia ser tanto tempo, mas não me arrependo de ter feito naquela altura. Percebes? Portanto, acho que foi mesmo no timing certo, fez-me crescer muito. Claro que depois as obras atrasaram imenso por causa da pandemia, mas se calhar é porque tinha que ser, porque se calhar era a forma... Se nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso, aquelas coisas, não é? Portanto, acho que foi o momento ideal. Acho que mesmo foi o momento ideal. E claro, tinha as pessoas certas ao meu lado. Sim. Joana, tu consideras-te uma mulher empreendedora? Que engraçado. Uma pergunta difícil. É assim, eu sei que sou empreendedora, mas sabes que nunca me vejo tanto dessa forma. Porquê? Parece que é assim muita responsabilidade. Não é muita responsabilidade. Às vezes eu penso assim, meu Deus, já tenho 10 pessoas comigo, percebes? Mas é responsabilidade. É responsabilidade, é isso. Parece que não, tu estás a mudar a vida dessas pessoas também. Sem dúvida. Estás a condicionar cada ação que tu faças a vida deles. E a família deles. E a família deles. Sim. É uma rede. É uma rede. Mas sabes que estava a dar gozo o fazer. Ou seja... É um desafio. É um desafio do género. Eu abri e pensei numa clínica a pensar no meu paciente. Só. E eu agora penso na clínica a pensar no meu colaborador e no meu paciente. Boa. Então é quase como... parece que descobri uma nova... Não é uma nova Joana, mas... Ok, se calhar até tenho capacidades para liderar, se calhar até tenho jeito para isto. de recrutar as pessoas certas, de estar com as pessoas certas, de motivar as pessoas. E eu antes eu não sabia, pelo menos nunca ninguém me ensinou. Os meus pais não são líderes, portanto não tenho essa educação. Mas a verdade é que eu fui criando e se calhar nasci para isto. Não sabia. Mas agora sinto, ok, sim, sou empreendedora, é verdade. Já são muitas famílias que eu tenho. Que eu tenho ao meu lado. Portanto, sim, sou uma empreendedora. É verdade. Confiança. Com confiança, com muita confiança. Sim. Que mensagem ou que conselho é que darias a outras mulheres que têm o mesmo sonho de criar algo como tu fizeste, mas que calhar não têm a coragem e que devem ter? Certo. Que conselho é que darias a essas mulheres para serem como tu? Ou empreendedoras? Eu acho que é seguir o nosso coração. Acho que... Não é clichê isso? Não, acho que não é clichê. Eu não me imaginaria de outra forma. Ou seja, quando tu sentes que é aquele o caminho, quando tu sentes que é aquilo que te faz feliz, continua até conseguires lá chegar. Ou seja, tem que fazer muito sentido para a vida da pessoa, não é? Ou seja, eu seria incapaz de investir num projeto destes sem ter a certeza absoluta que eu realmente era diferente e conseguia contribuir para a vida das pessoas e que me fizesse feliz. Ou seja, exatamente. Eu mesmo estando sozinha naquela clínica, claramente não estou neste momento, não é? Mas mesmo que eu tivesse, eu era feliz ali, percebes? Então, se nós sentirmos que é isso que nos faz bem, que é isto que é o nosso propósito, não é? É um motivo pelo qual nós queremos muito, é aquilo que nos faz brilhar, percebes? Tipo, eu acordo todos os dias, vamos para a clínica. E motivada. Sim, tem que existir isso e a motivação vem de onde, não é? É o motivo pelo qual eu quero muito atingir aquilo.
o motivo pelo qual eu cresço. Repara aqui que eu, até mesmo a nível, quando estou a falar com o paciente, a nível do processo de perda de peso, Sim. nós precisamos muito de perceber aquilo que nos faz brilhar os olhos, percebes? E então se a pessoa sente que é aquilo em específico, pode ser um negócio, como pode não ser um negócio, seja o que for, a vida é muito curta, portanto, arrisca. Obviamente que vai haver momentos em que vai-te apetecer desistir, vai haver momentos em que vais ter que dar a volta por cima, isso não há dúvidas. Eu sou muito apologista de pensar, ok, houve um obstáculo, houve um desafio na minha vida, qual é a oportunidade que está ali que eu ainda não estou a ver e qual é a aprendizagem que está ali e que eu ainda não estou a ver. Portanto, nada acontece por acaso e se a pessoa realmente sente que é aquilo que lhe vai fazer feliz, eu acho que tem tudo para correr bem. Mas obviamente tem que estar empenhada, obviamente tem que ser resiliente, obviamente tem que ser dedicada para as coisas aparecerem. Portanto, a clínica não foi construída a trabalhar 8 horas por dia, certamente, foram muito mais. Exatamente. E continuam a ser e faço com todo gosto. E acho que tem ainda muito mais para crescer. Aliás, não tenho dúvidas disso, que há ainda muita coisa para evoluir e já estamos no caminho certo. E o brilho nos teus olhos diz tudo. É? Gostas mesmo daquilo que fazes? Sim, faço com o coração. Faço porque é apaixonante a área. Claro que eu sou suspeita porque sou nutricionista, mas quando tu sentes que dás valor, percebes? Quando tu sentes que dás valor a alguém, quando impactas mesmo a vida da pessoa, ok, isto tem pernas para andar, percebes? Sim. E faz-me bem ouvir o feedback do cliente, faz-me bem ouvir o feedback agora do colaborador, faz-me bem lidar com pessoas, no meu caso, não é? Lidar com pessoas, portanto, se a pessoa estiver realmente apaixonada, não tem como, é deixar que o medo de seguir em frente seja maior que a vontade de fazer. Tu és nutricionista, mas acho que ganhaste uma nova paixão. Criador de conteúdo. Estou a brincar contigo. Okay. Criar conteúdo agora é contigo. Ok. Como é que nasceu esta paixão também por criar conteúdo para as tuas redes sociais? Ora bem, eu gosto muito de ensinar. Uhum. Eu gosto muito de comunicar. Eu gosto de tornar as coisas complicadas em simples. E é o que eu faço isso nas minhas redes sociais, ou seja, tudo aquilo que é complexo, que a ciência, de certa forma, aquilo que nós aprendemos é complexo, mas na prática... Não tem que ser. É isso, na prática é extremamente simples. Só que as pessoas gostam de complicar. E eu gosto de simplificar. Então, o que mais me apaixona nas redes sociais é sem dúvida, primeiro, ser eu. Não sou outra pessoa nas redes sociais, sou exatamente eu. E isso é espetacular porque há pessoas que vão gostar, não é? de quem eu sou. Não é tão... Quer dizer, é profissional, está ali muita ciência, mas é autêntico, percebes? Okay. E isso faz realmente a diferença quando nós estamos a passar a mensagem. E como eu gosto de ensinar, como eu gosto de fazer coisas simples e práticas, inovadoras, é o local, é dos locais mais espetaculares que nós podemos realmente passar uma boa mensagem. 184 mil seguidores. Alguma vez esperavas atingir este patamar? Por acaso, estás-me a dizer esse número, mas eu não sabia que tinha. Eu fui ver. Eu não vou muito pelo número de seguidores, confesso, ou seja, quando vou a uma página de alguém, não é os números de seguidores que me impactam, não é? Mas sim o número de pessoas que estão lá e que realmente eu estou a impactar. Ou seja, mais do que o número de seguidores, é o número de mensagens que eu recebo a agradecer pelo trabalho que fazemos. Portanto, não é tanto os 184 ou 83. 184 mil. Desculpa, 184 mil que faz a diferença. Só uma influencer. Mas, percebes? Ou seja, não é tanto o número, mas sim, não é o número de seguidores, mas sim o número de mensagens que eu recebo. Não é isso que é importante. Isso. Agora, obviamente, se daqui a um ano já estiver nas 200, melhor ainda. Se estiver nas 300, melhor ainda. Claro. Mas acho que é mais o número de transformações, o número de casos de sucesso que nós temos. Isso sim é impactante. Ou o número de pessoas que já transformamos, já passaram pelo meu método mais de 8 mil pessoas. Uau. Isso sim é impactante. Uau. E não tanto as 184. Claro. Quer dizer, são minhas seguidoras, eu trato-as com todo carinho. Mas sim, mais quem realmente está a ter uma vida diferente
porque está connosco. Isso é espetacular. Disseste que a nutrição era uma área muito interessante. Eu acredito. Como é que... Não é como é... Os alimentos, hoje em dia, já não são os alimentos de há uns anos atrás. Certo. O que comemos hoje já não era o que era anos atrás. Certo. Como é que tu explicas isto a mulheres que querem emagrecer, calculo, ganhar massa muscular? Como é que tu explicas o que devem comer e o que elas mais gostam, se calhar, e os alimentos já não são o que são? Como é que nós explicamos no nosso método? É assim, eu sou muito... Eu não tenho alimentos proibidos no meu método, não, ou seja, todas as pessoas devem comer tudo aquilo que elas querem, ou aliás, nós podemos comer de tudo, mas não tudo. E mais importante que qual é o alimento que tu vais comer, no caso do processo de perda de peso e essencialmente mulheres, é qual é a quantidade que tu estás a comer. E às vezes o que acontece é que nós, com a alimentação, vamos muito ao pormenor, vamos muito ao detalhe e queremos algo muito perfeito. Agora tem que ser o arroz integral, agora tem que ser... Mas o valor nutritivo de cada alimento já não é diferente do que era há uns anos atrás? Em algumas situações sim, outras não, só que não podemos ser... Radicalista. É isso, porque se eu tiver com o receio tudo agora que está no supermercado, eu estou tramada, eu não vou comer e só bebo água. E se calhar a água também não é mesmo. Portanto, eu acho que nem 8 nem 80, não podemos... Claro que, ok, se eu tiver a fruta biológica, não é? E se tiver, ou seja, se tiver a opção de escolha, claro que sim, vamos optar pelos meus alimentos. Mas acho que não é aí que está o grande desafio, pelo menos no mundo da mulher. É a mesma quantidade, é mesmo nós conseguirmos controlar as nossas emoções e não tornar ou não anestesiar esta dor que nós muitas vezes sentimos na comida e utilizar a alimentação como a nossa melhor amiga. Eu posso estar num convívio social e ter uma relação espetacular com a alimentação e como aquilo que me está a saber bem. E se comer um bocadinho a mais não tem problema nenhum. Agora, claro que não convém acontecer isso todos os dias e a toda a hora. Portanto, quanto mais simples, quanto melhor a nossa relação com a alimentação, mais a pessoa consegue conquistar a saúde. E não tanto ao detalhe e ao perfeccionismo de tem que ser aquele alimento XPTO com 0 edulcorantes, com 0 açúcar, com 0 gordura, com 0 lactose. Agora é difícil de encontrar também. 0 glúten, com 0 tudo, a pessoa fica, aliás, fica mais doente só em saber qual é a lista de proibido do que propriamente estar a comer. Portanto, não, quanto mais simples melhor. Okay? Quanto mais simples melhor. Se quiseres comer o que a tua avó comia, está tudo certo. Só que a questão é, antigamente não existia bolachas, não existia tantos processados e agora existe muita oferta. Mas também existe pão, mas também existe fruta, mas também existe legumes, também existe essas coisas simples. Só que o nosso foco está onde? Está em coisas mais boazinhas a nível de paladar e a verdade é que realmente nos vicia. E é isso que nós temos que controlar, a quantidade, essencialmente. Como é que lidas com a frustração das mulheres, homens, o que for, quando não conseguem atingir os seus objetivos? Culpam-te? Por acaso, não o que nós mais sentimos é o paciente culpar-se a ele próprio. Ok. Atenção, isto é um desafio, porque o que é que acontece num processo de perda de peso? É normal existirem recaídas. Ou seja, uma das coisas que nós devemos fazer é consciencializar o paciente que é normal isso acontecer. Ou seja, se nós queremos perder, vamos imaginar, 20 quilos, eu não vou perder todos os meses 3 quilos. Vai haver meses em que se calhar perco 4, vai haver outro mês em que não perco nenhum. Exatamente. E pode haver um mês que eu aumente e está tudo certo. O mais importante é nós percebermos que está a haver um decréscimo. E como é que nós entramos, ou aliás, qual é a nossa principal função como nutricionistas nesse momento? Enquanto a pessoa está realmente com um desafio, e atenção, nem sempre a alimentação é a nossa prioridade, e está tudo certo também, porque há fases menos boas na nossa vida. Claro. E temos de ser conscientes disso, não podemos nos massacrar, que é, agora não está a correr bem, deixei tudo a perder. Não, ok, é o momento em que se calhar não vais perder, mas pelo menos vais estagnar. Percebes? Exatamente. Então é mais consciencializar o cliente que é perfeitamente normal existirem recaídas e é perfeitamente normal existir estagnação de peso. E aceitar isso. Ou seja, se eu sei que é normal, é tal e qual como um chocolate. Se eu sei que posso comer chocolate, à partida não vou assumir aquilo como uma despedida quando o comer.
Então vou comer a quantidade normal, aquilo que me está a apetecer e que me está a satisfazer naquele momento. Aqui é exatamente igual. Se eu sei que vai acontecer um dia, se eu sei que há momentos em que isto não é a minha prioridade, eu vou estar muito mais tranquila e não vou punir-me. Ou seja, o cliente tem muito eu sei, eu não sou boa o suficiente, estou a falhar novamente, está a acontecer outra vez, a falha é minha. Então nós temos que tirar essa... Atenção, não é tirar a responsabilidade ao paciente, não. É diferente. Eu já não. É muito diferente. Tirar a responsabilidade, não. Porque a pessoa tem que assumir responsabilidade. Mas tal e qual como acontece numa vida profissional, não é? Na parte de empreendedorismo, ok, aconteceu um desafio, o que é que eu posso fazer com isto? O que é que eu posso aprender com positivo. isto? Exatamente, ou seja, nós utilizamos muito a psicologia positiva. Funciona. E funciona, não é e tal, vamos todos só dizer frases bonitas para isto resultar. Não, é mesmo agir, ser grato pelo facto de ter acontecido aquilo, porque se não acontecesse aquilo, nós não conseguíamos chegar onde estamos. E o paciente é exatamente a mesma coisa. Num processo de 20 quilos, 10 quilos, seja o que for, há momentos mesmo que nos apetece tirar a toalha ao chão. Acredito. E está tudo certo, não é? Tipo, nós não somos... Nós gostávamos, mas nós não somos perfeitas, percebes? Portanto, é perfeitamente normal. Nós, como nutricionistas, temos consciência... Há algo que eu cada vez acredito mais nisto, que é... Nós temos que, uma das coisas fundamentais num processo, principalmente este, que é longo, é gerir muito bem as expectativas do nosso cliente. Ou seja, ele pode estar a fazer um percurso espetacular, mas se ele acha que deveria estar ainda melhor, ele vai ficar frustrado. E repara, ele está a ser incrível, só que ele não sabe. E aqui é um problema. Percebes? Aliás, é um problema, porque faz com que a pessoa desista por causa de uma expectativa e não da realidade, porque às vezes a realidade é mesmo incrível, é mesmo espetacular o percurso que o cliente está a fazer. Só como ele não tem consciência ou como a expectativa dele... E é importante que lhe digam isso. É isso mesmo, ou seja, é muito importante estar ali um nutricionista a dizer, é perfeitamente normal. Aliás, antes de acontecer, até já podemos avisar, atenção, que isto pode acontecer, X ou Y. Não é? Principalmente se imagina se ele conta-nos que aconteceu alguma coisa no momento de alguma situação específica, nós temos que já o alertar e até podemos fazer o seguinte, que é uma das coisas que nós fazemos, que é, ok, se tivermos que ajustar a expectativa do cliente, a expectativa e a realidade do cliente, fazemos. Ok, não foram 10 quilos em 3 meses, mas podem ser em 4, podem ser em 5. Exatamente. Não é? O problema é se desistir e recuperar 20. Esse é que é o problema. Portanto, é dessa forma que nós agimos. Joana, achas que o padrão de beleza e a pressão estética ainda tem influência como uma mulher tem com a alimentação? Sim. Tem muita? Muita. Aliás, acho que... E concordas? Ou não por deveria ser? Não, acho que está tudo bem. Uhum. Desde que saudável. Ou seja, eu posso querer cada vez ser mais e melhor, mas dentro do meu padrão. O problema é quando eu começo a idealizar determinado corpo problema. E que não se encaixa em mim. Aí é que está o problema. E acontece muitas vezes? E acontece muitas vezes, que é, eu quero aquele corpo. Ok, mas tu não tens a estrutura para aquele corpo. Ou seja, é humanamente impossível. Aí é que está o problema. Agora, eu querer cada vez sentir-me melhor, está tudo certo. Eu quero aumentar a minha massa muscular, eu quero diminuir a minha massa gorda, desde que seja saudável, desde que não utilizemos o extremismo, desde que a pessoa não esteja a sofrer por causa da estética e esteja dentro do parâmetro saudável, não tem problema nenhum. O problema está a ir além disso, que é quando a pessoa realmente está tão focada naquele corpo e que não encaixa na estrutura da pessoa. Aí sim, pode ser um problema porque a pessoa... lá está, expectativas. Exatamente. Eu estou com a expectativa que vou só perder barriga. Nós não conseguimos garantir isto, nem nós, nem ninguém. Nós conseguimos garantir que existe um processo de perda de peso. Agora, se vais perder só na barriga, não dá. Se a pessoa procura-nos só para isso, e se não acontecer, a expectativa do cliente estava errada, não é? Então, aí é o nosso trabalho de, ok, nós realmente podemos perder alguma barriga, mas não garantimos que é só Exatamente. isso que vais perder. Portanto, é dos motivos que mais nos pedem ajuda, é a parte estética. Acho que é o que faz com que a mulher diga, não, é agora que eu vou cuidar de mim, é agora que eu vou dar um passo à frente, e só depois vem a saúde.
Isso Normalmente é é sempre ao início do ano. É sempre ao início do ano e à segunda-feira. À segunda-feira. E o primeiro dia do mês. Já é Primeiro dia do normal. mês. Mas sim, mas repara, se o motivo for estético e fizer com que a tua saúde melhore, perfeito. Percebes? Ou seja, utilizar a estética para te ajudar a nível de saúde em geral. Claro que a nossa parte psicológica é muito importante, ou seja, tudo o que está relacionado com a autoestima, que são 3 pilares muito grandes, que é a nossa autoimagem, a forma como nós nos percepcionamos em relação ao nosso corpo, aquilo que nós sentimos em relação ao nosso corpo, que é o nosso amor próprio, e a nossa confiança em nós comportarmos de determinada forma, que é a autoconfiança, tudo isto está relacionado com a autoestima. Isto nós temos que realmente cuidar e temos que lutar para e temos que fazer o máximo possível que está ao nosso alcance para cada vez continuarmos a melhorar mais ou elevar mais a nossa autoestima. E isto também parte da alimentação e parte do nutricionista. Agora, é importante nós termos isto ciente. Agora, se é só o corpo, se vai além do extremismo, aí temos de ter muita atenção, porque pode já não ser saudável. Exatamente. Joana, eu não sei se tens noção, mas tu inspiras milhares de mulheres. Há alguma mulher que te inspire a ti? Há várias, mas há uma que é a minha professora, que não é portuguesa, é a minha professora Roberta, que me inspira realmente, Roberta Carbonari. Por algum motivo? Por vários motivos, como profissional, ou seja, como nutricionista, que ela também é nutricionista, como tudo aquilo que também já criou, a postura que ela tem, a forma como ela lida com o cliente, a forma como ela lida com os alunos, que eu sou uma das alunas, é realmente inspirador e é alguém que eu olho e que, lá está, inspira-me. Eu gostava, é mais velha que eu, não é? Mas eu gostava de ser um exemplo como ela. Joana, muito obrigada pela nossa entrevista e pela tua partilha. Muito obrigada. Obrigada. Gostaste? Gostei muito. Obrigada mesmo. Muito obrigada. Que bem. Assim termina mais um episódio de Conversas entre Mulheres. A vocês o nosso muito obrigada por estar desse lado. Acompanhe o nosso trabalho em Jornal TV Terras de Gaia. Obrigada.